Curso de Capacitação NR10 Complementar CEP. Organização do trabalho, programação e planejamento dos serviços. A programação e planejamento no CEP e alta tensão devem seguir o item 10.7, trabalhos envolvendo alta tensão, da NR10. Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme o anexo 2, devem atender ao disposto do item 10.8 desta NR. 10.8. Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 3 desta NR. 10.7.3. O serviço em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. Sendo assim, todo trabalho com alta tensão ou no sistema elétrico de potência é um trabalho em equipe. 10.7.4. Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles que interagem com o sistema elétrico de potência, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para a data e local assinada por superior responsável pela área. Este é um modelo de ordem de serviço para trabalho no CEP. 10.7.5. Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em alta tensão, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. Análise preliminar de risco. 10.7.6. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. 10.7.7. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme anexo 2 desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Exemplo de bloqueio através de cadeado. 10.7.7.1. Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com a identificação da condição de desativação conforme o procedimento de trabalho específico padronizado. Exemplos de sinalização. 10.7.8. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante,
os procedimentos da empresa e, na ausência desses, anualmente. Equipamentos e ensaio. 10, 7, 9. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades no sistema elétrico de potência, devem dispor de equipamento que permita comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. Exemplo de equipamento de comunicação. Trabalho em equipe. 10, 7, 3. Os serviços e instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. Toda equipe deve ter um trabalhador em condições de exercer a supervisão e a condução dos trabalhos. A alternância de atividades deve considerar a análise de risco das tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança. Prontuário e cadastro das instalações. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: a. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas relacionadas à SMR e descrição das medidas de controles existentes. B. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. C. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva, individual e ou ferramental aplicáveis conforme determina STNR. D. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. E. Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. F. Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. G. Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. Os documentos do prontuário serão elaborados por profissional habilitado. O prontuário será organizado e atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa. O prontuário deve permanecer à disposição dos eletricistas. Para empresas com carga instalada até 75 kW, diagramas unifilares das instalações elétricas, especificações do sistema de aterramento. As especificações do sistema de aterramento devem levar em consideração a NBR 5419, proteção de descargas atmosféricas, SPDA. As especificações dos equipamentos do sistema de proteção dependem do cálculo do curto-circuito das instalações e da coordenação da proteção. Documentação técnica do SPDA necessária. Estudo de viabilidade técnica com definição da necessidade do SPDA e do seu respectivo nível de proteção. Especificações de materiais. Diagramas em escala mostrando as dimensões e as posições de todos os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento. Para eletrodos não naturais, resistividade do solo, estratificações do solo com número de camadas, a espessura e o valor da resistividade de cada uma,
relatório com registro dos valores medidos da resistência de aterramento, que deverá ser atualizado nas inspeções periódicas ou em qualquer modificações ou reparos no SPDA. Métodos de trabalho. Existem diferentes métodos para executar uma mesma tarefa. Para a escolha do método de trabalho, deve-se considerar logística do trajeto, deslocamento até o local, menor tempo, menor custo e menor risco, pesquisa de maior produtividade, garantida a segurança, delegação de tarefas de acordo com a habilidade de cada profissional, investigação sobre os riscos e suas consequências, ordenação das etapas de uma determinada atividade, instrução aos trabalhadores e consideração quanto ao tempo de retorno à sede da empresa. Trabalho em linhas desenergizadas. Os trabalhos executados em circuitos energizados devem ser executados apenas por profissional autorizado, que tenham concluído o curso complementar de NR10 e devem ser realizados com a utilização de procedimentos específicos. Comunicação. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades do sistema elétrico de potência, deve dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço.